Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre backlog, que em desenvolvimento de produto é uma das ferramentas que a gente usa para poder administrar o que a gente precisa fazer, o que o time precisa fazer e o que está na sequência, né? Quando eu digo o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer agora e o que a gente vai fazer depois, né? E de uma certa forma, ele é como se fosse a nossa gestão de atividades em si, tá bom? E consequentemente ele acaba sendo utilizado no dia a dia de produto de praticamente todos os times de produto vão ter um backlog, tá? Então por isso que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso e vou dar um exemplo mostrando aqui no Miro para vocês conhecerem uma ferramenta genérica, né, gratuita, que é o Miro, para mostrar um pouco dessas ideias, né? Eu já gravei alguns vídeos sobre backlog aqui no canal e acho que até por causa dos comentários que teve nesse último vídeo, eu decidi fazer esse conteúdo aqui dando esse exemplo, tá? Então, por favor, comentem aqui nesse vídeo o que vocês acham, o que vocês gostaram, comentem dúvidas que vocês tenham, deixem o like no vídeo, ajuda muito o canal a crescer, o vídeo a ficar relevante, se você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? E se você quer dar um passo a mais e aprender teoria, prática e exercícios para você poder praticar, vale a pena você dar uma olhada no link e conhecer o meu curso de produto, de gerenciamento de produto, que é o meu método na PRD Academy, em que eu estruturo todo esse conhecimento, como funcionam as ferramentas, de como funciona essa parte teórica, de quais ferramentas você precisa conhecer, que você deve usar em cada momento do ciclo de desenvolvimento de produto, para você ganhar essa habilidade e poder ter isso dentro da sua caixa de ferramentas para o dia a dia, para quando você for fazer um processo seletivo, você ter domínio, ter conhecimento e você poder mandar bem, beleza? Quem é meu aluno consegue fazer as atividades práticas e manda para mim e eu reviso. Então eu mesmo reviso, mando a revisão, então a gente pode manter essa troca de ideia e você vai acabar aprendendo muito mais do que em outros lugares, beleza? Dá uma olhada na descrição e vamos lá que eu vou falar agora um pouco sobre o backlog. Boa, estamos aqui no Miro, ferramenta gratuita, né? Miro.com, você pode usar, com certeza você vai usar se você for trabalhar em produto, ou se você já trabalha, você já deve usar provavelmente, já deve conhecer. Eu uso bastante, tá? Então, se você já conhece, me avisa aí qual que é a ferramenta que você mais gosta. Ele tem algumas opções aqui na esquerda, tá? Eu vou mostrar o passo a passo do zero, então vocês veem, eu comecei aqui criando um frame, tá? Esse frame branco. E aí, conforme for, você pode acelerar o vídeo também e pular para a parte que você mais gostar, tá? Bom, primeiro eu gosto sempre de começar em frame branco, eu não gosto muito de trabalhar no fundo cinza e eu gosto de dar uma travada nele para ele poder não conseguir mexer e eu focar no mouse aqui. Essa dica aí vale ouro. Aí agora vamos estruturar aqui o que seria um backlog, né? Eu vou estruturar aqui as colunas aqui e daí eu vou acelerar o vídeo um pouquinho e você acompanha mais ou menos como que vai ser essa criação, tá? Então vamos lá. Boa, já fiz aqui as colunas principais que eu queria fazer e agora eu vou criar vários cards, né? Vou criar vários itens que vão estar dentro do nosso backlog. Esses itens são épicos ou são histórias de usuário. Eu já vou explicar um pouco para você a diferença entre cada um dos dois, tá? Então você vai ter, por exemplo, vários itens aqui. Eu vou criar aqui eles para a gente visualizar. O backlog ele nasce vazio, tá? Ele nasce sem nada e o time não tem nada para fazer. Literalmente nada, tá? Aí a gente vai começando a fazer todo um processo para poder criar os itens do backlog. Esse processo é o que eu chamo, é o processo que a gente chama de discovery, tá? Então a gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente tem aqui o discovery e o delivery, né? Na fase de discovery, que ela é o começo do projeto, a gente vai estar descobrindo, explorando, entendendo o problema, como ele funciona, quais são as coisas que a gente acontece. Enquanto a gente está fazendo o discovery, a gente vai alimentar o nosso backlog, tá ok? De ideias. Então a gente vai ter vários itens aqui, né? O pulo aqui, né, não é direto. Quando a gente faz o discovery, a gente vai ter ideias, essas ideias a gente vai discutir com o time e a gente vai desenhar, digamos, um documento de produto. Depois que a gente desenhar esse documento de produto, a gente vai fazer um entendimento e uma arquitetura dessa solução, que é um trabalho de desenvolvimento, de engenharia.
para daí a gente pegar essas atividades e quebrar e adicionar no backlog, tá? Geralmente vai ser assim, as atividades de cima. As atividades que estão embaixo, às vezes elas vão entrar um pouco mais amplas, assim, vai ser enquanto a gente está na atividade de produto mesmo, fazendo o discovery, a gente vai identificar e vai criar elas e vai adicionar elas aqui, tá? Não é o objetivo nesse vídeo de eu explicar esse detalhe desse processo, porque já seria um outro vídeo totalmente à parte, né? E eu tenho esse conteúdo no dentro do curso ali que você pode olhar e aprender comigo, tá? Ele é a etapa, digamos assim, são várias etapas do ciclo de desenvolvimento que também são importantes, né? Mas vamos considerar agora, a partir do momento que a gente já criou, várias dessas atividades, elas estão aqui, né? Estão dentro do backlog. O que vai acontecer? Vamos supor que a gente tem vou pegar um exemplo lúdico aqui, que seria a gente tem uma cozinha, né? A gente faz massas, né? Macarrão, macarronada e vários molhos diferentes, né? E vamos supor que a gente precisa construir todos esses produtos, né? A gente vai fazer um jantar, por exemplo, não sei, alguma coisa assim, e a gente tem vários produtos. Então eu poderia ter a nível de... Eu vou deixar esse texto aqui, essas caixinhas um pouquinho mais claras, elas estão muito escuras e aí vai ficar difícil de ler. Agora, vamos supor que eu vou ter dentro do meu backlog, por exemplo, eu vou adicionar alguns exemplos aqui do que a gente poderia ter, tá? Dentro de um ambiente de cozinha, tá ok? Boa. Adicionei aqui os nossos itens no nosso backlog do nosso restaurante, né? Então deixa eu deixar aqui escrito só para a gente lembrar. A gente tem aqui o restaurante Diogo Becker. Demorou? Então a gente tem aqui um restaurante e esse restaurante ele é um restaurante de massas e a gente faz vários tipos de massa. Então ou seja, dentro da nossa etapa de discovery, a gente poderia descobrir que a gente deveria que fazer uma lasanha 4 queijos, macarrão carbonara, lasanha bolonhesa, penne ao pesto, talharim e por aí vai. Você vai alimentar o backlog com essas necessidades, tá? E aí a gente iria ter que trabalhar isso ao longo do ciclo aqui, mas antes de trabalhar no ciclo, eu queria dar um pouco mais de detalhe sobre essas atividades que elas estão aqui, dentro do backlog, né? O que a gente tem que fazer dentro de produto? Dentro de produto, a gente precisa, como Product Managers, né, ou Product Owners, definir primeiro o que eu acabei de falar, o que a gente vai ter aqui, né? Então aqui, porque esses elementos, digamos aqui, poderia ter um item a mais, na verdade poderia ter vários itens a mais, né? O backlog ele é o tempo conforme o tempo você vai adicionando novos itens. Tá? Isso é importante a gente ter ideia. Existe uma coisa chamada priorização. E a priorização, ela tem esse fator aqui. Tá? O que está mais em cima é mais prioritário. Tá? Então, eu colocaria aqui como prioridade. Nós temos que deixar alinhado a prioridade do que a gente tem que fazer no topo. Tá? Então, como produto, você tem que pegar e adicionar no topo as coisas que são prioridade. Então, pode acontecer da gente conversar, analisar, entender a estratégia da empresa, ou então entender com os nossos clientes, que a prioridade do cliente é fazer o talharim. O cliente quer talharim como uma prioridade e ele quer a lasanha bolonhesa, ok? Então você poderia subir a prioridade desses dois itens dentro da nossa tabela. Então dentro do Gira, dentro do Asana, dentro do Azure DevOps, qualquer ferramenta que a gente vai usar, a gente vai administrar e vai controlar o backlog dessa maneira, jogando os itens para o topo, os que são mais importantes. Tem uma outra coisa que a gente tem que fazer ao gerenciar backlog, que é quebrar as atividades grandes em atividades menores. Então, intencionalmente, eu coloquei exemplos aqui de pratos completos e elementos que são, por exemplo, menores aqui, né? Tipo assim, preparar, né, o bacon, comprar e cortar, por exemplo, o bacon, fazer um mignon grelhado, tempero verde, claramente são itens menores do que o prato em si, digamos, talharim Alfredo e lasanha bolonhesa. E a gente tem isso dentro do dia a dia de desenvolvimento. A gente começa tendo ideias grandes. Eu quero fazer uma feature de
pagamento via cartão de crédito. Beleza, isso seria um item inteiro. Aí eu vou quebrar isso entre, eu quero fazer a parte do back-end, da conexão entre o gateway de pagamento com a nossa solução. Aí eu quero fazer o checkout, eu quero fazer a experiência do usuário até chegar nesse método de pagamento, aí eu tenho que fazer a compensação do pagamento, eu vou quebrando em várias atividades menores. Por quê? Quando a gente vai trabalhar, agora eu vou falar um pouquinho do trabalho do dia a dia e depois eu volto aqui no backlog. Quando a gente vai trabalhar, digamos, durante a semana, na sprint, você vai puxar itens para os times fazerem. Então eu vou jogar para a sprint o que eu quero que o time faça. E aí, conforme o que eu quero que o time faça na sprint, eles vão pegar e vão colocar em doing, né, durante a sprint, e depois eles vão, quando terminar, está done, está pronto. Então é isso que vai acontecer no dia a dia. Daí depois acabou a sprint, eu vou puxar os outros itens e vou ir puxando. Só que é muito complicado, agora eu vou voltar para o backlog, tá? É muito complicado a gente puxar todos os itens muito grandes. Os itens grandes, às vezes, eles ficam complicados de você dimensionar quanto tempo vai demorar, o esforço, dividir entre as pessoas que vão trabalhar. Às vezes é um trabalho que você precisa de 2 pessoas, 3, por exemplo. Todos os pratos eu consigo ver claramente ali uma pessoa fazendo a massa e outra fazendo o molho. No mínimo 2 pessoas. Então, quando a gente vai dimensionar o trabalho e dividir entre as pessoas, a gente precisa quebrar essas atividades em atividades menores. Uma das coisas que a gente faz ao longo das semanas é, por exemplo, pegar um item como o talharinho Alfredo e quebrar ele em 2 itens menores. Então, eu vou até diminuir ele. Vamos supor 2 itens, tá? Vou dar 2, mas pode ser mais até do que 2. Molho Alfredo e talharim. E aí, esse item aqui, ele não vai mais existir. Então, esse item não vai mais existir. Ele virou esses 2, entendeu? Ele quebrou nesses 2 aqui. Esse item talharim Alfredo, ele quebrou nesses outros 2 itens. Então, usou os 2 itens que vão ficar lá. Eles vão ficar bem menores, ó. Eles já estão menores. Igual o tempero verde. Às vezes eu vou precisar do tempero verde de qualquer forma. Priorizei coisas com o cliente, mas eu vejo que ainda tem outras coisas que são prioritárias. Vamos supor que a gente tem aqui o macarrão carbonara. Eu subo o macarrão carbonara, ele começou a ter uma prioridade maior. E eu vejo que para o carbonara eu preciso do bacon. Então o bacon já está incluído aqui. Então quando eu for quebrar a atividade de macarrão carbonara, de repente já tem uma outra atividade que vai alimentar essa, vai contribuir para essa atividade aqui. Então esse tipo de gestão de backlog a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes uma atividade que você está mexendo maior, que é a que a gente geralmente chama de épico, ela tem várias histórias. E dentro dessas histórias, às vezes você tem alguma coisa em uma outra história que vai influenciar essa que você está trabalhando. Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais holística, né, mais macro da situação como um todo para poder administrar o backlog melhor. Né? Então a gente vai estar sempre priorizando, quebrando as atividades em atividades menores, reordenando, priorizando de novo, quebrando de novo, e isso fica como se fosse um ciclo, entendeu? A gente vai estar constantemente fazendo esse tipo de atividade. E aí uma outra coisa adicional aqui que é importante você estar ciente, que dentro de cada um deles, por exemplo, como a gente faz o tempero verde? Como a gente faz? Como é o passo a passo para fazer um tempero verde? A gente vai pegar salsinha, cebolinha, vai picar, vai juntar, não sei o que, tal. Como a gente faz o passo a passo do molho Alfredo? A gente pega, sei lá, o creme de leite, a nata, vai ter, depois vai jogar um pouco de noz moscada, enfim, sei lá, pimenta do reino. Essa descrição do passo a passo é o que a gente chama de história de usuário. A gente vai descrever essa história. Então, objetivamente, os itens do backlog eles vão chegar num nível de detalhe da história. Então, o épico ele vai quebrando até virar uma história. Entendeu? Até antes do épico tem uma iniciativa, né? Daí a iniciativa vai virar épicos, os épicos vão virar histórias e as histórias vão ficar com a descrição do passo a passo. Então, geralmente, os itens de cima vão ter descrição e os itens de baixo eles ainda não, tá? Porque você vai criando descrição dos itens que a gente tem prioridade para fazer, para que a gente possa puxar para o time fazer durante as semanas. Né? Se tiver dúvida nessa parte, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho sobre histórias de usuário. Tá? Os vídeos de histórias de usuário falam bastante sobre isso e é um complemento para esse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Né? E se você quiser se especializar mesmo nesse assunto e ter esse domínio para você usar no dia a dia no teu trabalho e você, às vezes, até mesmo ir mais confiante em um processo seletivo, dá uma olhada no meu curso, no meu método de treinamento, de gerenciamento de produto, que vai ser muito legal a gente aprender junto e aprender mais aí, descobrir mais sobre como funciona essa gestão.
Gostaram do vídeo? Deixem um like, me digam o que vocês acharam. É um vídeo bem mão na massa, né? E usando aqui o Miro como uma ferramenta teórica, porque na prática isso aqui é melhor fazer dentro do Gira, tá? No Gira vai ficar bem mais fácil de você administrar todas essas coisas que a gente precisa fazer, beleza? Então, um abraço, obrigado, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.